eu sou a Ana Sharmak e hoje nós vamos adentrar as portas da loucura e desvendar os horrores e mistérios dos mitos de Cthulhu. Hoje nós vamos falar sobre o clássico RPG, o Chamado de Cthulhu, ou Call of the Cthulhu. O Chamado de Cthulhu é um RPG de terror e investigação ambientado no cenário de horror cósmico de H.P. Lovecraft, também chamado de Os Mitos de Cthulhu. Nesse jogo em específico, você e os seus amigos vão se tornar investigadores que se veem envolvidos na trama de grandes deuses antigos e dos seus seguidores. Cada passo na jornada desse jogo é repleto de mistérios, criaturas que desafiam a realidade e situações que podem muito te levar à loucura e traumatizar o seu personagem para sempre. O Chamado de Cthulhu, esse livrão que vocês estão vendo aqui atrás, ele é publicado aqui no Brasil pela editora New Order. E se você quiser comprar ele, nós temos o cupom de desconto, que tá aparecendo aqui na tela, pausa para um café. E você ganha 10% de desconto nos livros da New Order, exceto lançamentos. Então, se você quiser comprar algum livro da New Order aí, use o nosso cupom de desconto, pausa para um café, e já descola 10% de desconto aí. E a gente chega àquele momento crucial e se pergunta como, afinal, se joga o Chamado de Cthulhu. E é isso que a gente vai explicar pra você hoje. Pra jogar o Chamado de Cthulhu, você vai precisar de um conjunto de dados padrão, igual você usa pra jogar D&D quinta edição. Um D4, um D6, um D8, um D12 e 2 D10, né? Que pode ser aquele de porcentagem ali, te ajuda também. Mas diferente de D&D quinta edição, que as rolagens são centralizadas no dado de 20 faces, aqui em Chamado do Cthulhu, a gente tem o jogo baseado nos dados de 10 faces, os 2 D10, que a gente vai usar basicamente para tudo aqui. Todo jogo de Chamado de Cthulhu, ele é baseado em porcentagem. Então, basicamente, para você conseguir algo dentro desse jogo, você vai ter que rolar esses 2 D10 e conseguir um número menor que o valor que você tem na perícia ou atributo. Exemplo, para ficar mais fácil. Você é um detetive e precisa checar algumas informações na biblioteca de Arkham. Na sua ficha de personagem, o personagem tem 50 pontos na perícia usar biblioteca. Ou seja, para ser bem sucedido nessa tarefa de pesquisa e de utilizar a biblioteca, checar essas informações através dos livros que constam nessa biblioteca, você vai precisar tirar uma porcentagem igual ou menor do que os 50 que você tem na sua perícia, usando um D10 para marcar a dezena e o outro para marcar a unidade. É importante lembrar que existem 3 tipos de sucesso em O Chamado de Cthulhu, e cada um deles vai definir o quão sucedido você é para realizar cada ação. Por exemplo, o sucesso normal, sucesso difícil e o sucesso extremo. Para saber o que significa cada um desses sucessos, a gente vai voltar ao exemplo da biblioteca. No teste de usar a biblioteca, você tem 50 pontos de perícia. Caso você tire um número entre 26 e 50, você tem um sucesso normal. Para tirar um sucesso difícil, você precisa acertar um número a menos da metade da sua perícia. Começou as contas matemáticas, né? Calma lá. Mas enfim, ou seja, entre 11 e 25, ou no caso de 25 a 11. A gente tá fazendo de ordem decrescente. Para um sucesso extremo, você precisa tirar um número abaixo do quinto do valor da perícia. Ou seja, nesse caso, se você tem 50 ali, o valor entre 1 e 10. Basicamente, se você tem um sucesso normal, eu diria que você consegue realizar aquilo que você está fazendo. Você checa as informações. Se você tá em um sucesso difícil, você consegue ir um pouquinho além, sabe? Você consegue realizar aquilo e talvez descubra uma outra pista. Quando você tem um sucesso extremo, você consegue fazer aquilo que você quer fazer e um pouco a mais além do sucesso difícil. É aquele momento em que você tira o crítico de Cthulhu. Caso você tire 1 em Cthulhu, ao contrário da maioria dos jogos, o 1 em Cthulhu é a melhor jogada que você pode ter. Se você tira 1, você vai conseguir realizar tudo que você quer. Isso é uma coisa que muda de jogo a jogo, né? Dependendo do jogo, o dado que ele usa e o quão difícil vai ser aquilo, vai ser baseado na nossa porcentagem. Mas o legal de Cthulhu é sempre você lembrar que quanto menor o número que você tirar no dado, melhor é. O Chamado de Cthulhu, ele vai ter vários momentos interessantes para você debater. Ele pode ser um jogo bem tenso, pesado, com temas sensíveis, e isso, claro, pode chegar a trazer alguns gatilhos para os jogadores. Então, seja Chamado de Cthulhu, sejam outros jogos de terror, é sempre muito importante você pensar e sempre conversar com seus jogadores antes sobre temas que podem ou não ser abordados na mesa. Existem fichas chamadas fichas de sangramento ou
as cartinhas de X, que podem te ajudar a narrar Cthulhu da melhor forma, para evitar alguns transtornos ou alguns temas e gatilhos durante o jogo. Isso é fundamental. Eu acho que todo jogo de terror é um jogo onde se deve ter muito diálogo entre quem tá narrando e entre os jogadores. Os jogos de Cthulhu aqui no Brasil tem muita tradução. A New Order faz um trabalho muito bacana e a gente tem várias aventuras já sendo traduzidas, vários acessórios extras para Cthulhu, né? Vários livros com histórias, com materiais de cenário mesmo para você narrar Cthulhu. Mas eu acho que o principal a se saber de como jogar Cthulhu, além dessa básica regra de dados, é você entender que Cthulhu é um jogo que vai lidar com sanidade. Ele é um jogo que vai expor seus personagens à loucura. Ele vai levar você a lugares extremos. Você vai ver uma situação que pode ser muito difícil de lidar e o seu personagem pode simplesmente travar e sair correndo, como ele pode atacar o próprio grupo. As regras de sanidade de Cthulhu variam para cada estilo de jogo de Cthulhu. A gente vai ter uma série de vídeos aqui explicando as diferenças, por exemplo, entre Cthulhu e Cthulhu Pulp, entre Cthulhu e Rastros de Cthulhu, entre Cthulhu e Gatulo, que é outro jogo baseado nas histórias de H.P. Lovecraft, mas que você joga com gatinhos, e cada um deles tem a sua forma especial de abordar a loucura. Em O Chamado de Cthulhu, quando você é posto em frente a algo que vai te exigir um teste de sanidade, você vai ter que fazer também esse mesmo teste de perícia, que é rolar o D100 e tirar o número menor que a sua perícia de sanidade. Então é muito importante que você entenda essa regra básica de como rolar dados em Cthulhu, porque a partir daí, basicamente, você vai fazer tudo em O Chamado de Cthulhu. Aqui no canal a gente já narrou algumas aventuras. De Cthulhu, eu acho que a gente só tem one shot, se tiver eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês sentirem um pouco mais, mas a gente tem uma aventura de Pulp Cthulhu, que eu vou explicar um pouquinho mais de qual é a diferença de Cthulhu e Pulp Cthulhu para vocês nos próximos vídeos, mas vale muito a pena você ver um jogo para você sentir. Esse em especial é uma aventura que sai um pouco do padrão, porque a gente fez ela para ela realmente ser engraçada. Apesar de a gente estar lidando com temas de terror, ela é uma aventura onde todo mundo do grupo descaralhou e fez assim, cada personagem ali tem o Agostinho Carrara, inclusive. Então assim, o Brandon Fraser, Agostinho Carrara, Nick Cage, é um jogo meio maluco, mas eu acho que isso é uma coisa interessante de você abordar, sabe? Às vezes você quer jogar Cthulhu, você gosta do sistema, mas não necessariamente o jogo precisa ser tão pesado. Jogos de terror têm essa necessidade do alívio cômico, até porque vai ter situações em que você vai passar por momentos tão tensos que o alívio cômico vai dar aquela relaxada. Agora que a gente já sabe como jogar Cthulhu, o que é, onde ele se baseia, né? Como nasce, onde estão. O próximo vídeo a gente vai fazer a montagem da ficha. E aí provavelmente você vai entender um pouquinho melhor de como é feita essa noção de porcentagem. Cthulhu é um jogo difícil de jogar no ponto de que você vai precisar fazer umas continhas matemáticas, mas se você jogar ele através de um VTT, seja o Roll20 ou Foundry ou enfim, outros VTTs, isso te ajuda porque eles fazem a conta automática do seu sucesso ou fracasso, e isso pode te ajudar bastante aí a não precisar fazer contas durante o jogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, onde a gente fala um pouquinho mais sobre Cthulhu. Eu sei que, olhando assim, parece fácil demais, e eu acho que essa é a verdadeira graça. Cthulhu não tem tantas questões difíceis. Eu acho que o maior problema de Cthulhu vai ser você fazer essas porcentagens, e ele tem já esse problema da porcentagem, ele vai ter, né, exigir mais matematicamente de você, que jogar o jogo em si é fácil. Aprender essas regras, elas são muito básicas. Entendendo esse conceito original dessa rolagem, de como funciona, você vai aplicar isso pra tudo, como eu falei. Agora, vamos lá no próximo vídeo aprender como a gente faz uma ficha de Chamado de Cthulhu. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta. Deixa aqui embaixo contando pra mim qual que é o seu jogo de Cthulhu preferido. É o Chamado? É Rastros? É Pulp? É Gatulo? Dark Ages? O que você gosta envolvendo aí esse universo de H.P. Lovecraft? Conta aqui embaixo pra gente. Um beijo e até a próxima.